Bom, muito bem, né? Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre força centrípeta. Bom, primeira questão, diz assim: um objeto preso a um fio ideal é posto a se mover em uma trajetória circular sobre uma mesa de superfície horizontal onde o atrito é desprezado. Então, responda. Letra A. A força de tração no fio tem alguma função nesse movimento? E se tem, qual? Bom, vamos fazer aqui um desenhozinho, tá? Isso aqui vai ser a nossa mesa na superfície horizontal. Aí aqui tá o nosso objeto, que ele está preso a um fio ideal. Certo? E ele se move de maneira que descreve uma trajetória circular. Bom, mais ou menos algo desse tipo, tá? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Beleza. Tá aí uma representação para a situação descrita pela questão. Então vamos lá. Bom, a tração nesse fio ele tem a mesma função que a força centrípeta no movimento circular desse objeto. Então a função da força de tração é fazer a função da força centrípeta no movimento circular do objeto. Então eu vou escrever esse enunciado. Vê. Então, eu vou afirmar que a tração no fio faz a função da força centrípeta. No movimento circular do objeto. Beleza? Próxima questão. No item B ele diz o seguinte: sendo a massa do objeto de 500 gramas, então a massa M é igual a 500 gramas, e o fio de 1 metro de comprimento, então o raio desse movimento circular é de 1 metro. Esse movimento circular pode ter a velocidade de 10 metros por segundo. Ele quer saber se a velocidade V ela realmente pode ser de 10 metros por segundo se a tração máxima suportada pelo fio for de 65 newtons. Beleza? Então, vê só. Se a tração máxima que ele suporta é de 65 newtons, será que ele pode ter uma velocidade de 10 metros por segundo? Vamos determinar isso aqui agora. Bom, no item anterior a gente viu que a força de tração aqui faz o papel da força
centrípeta. Então, elas são iguais. Logo, eu vou ter que a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio do movimento. Então, substituindo, ó, força centrípeta é igual a massa, o objeto é 500 gramas, que eu devo transformar isso em quilogramas. 500 gramas é meio quilo, então 0,5 quilogramas. Aí ficou 0,5 que multiplica a velocidade ao quadrado. A velocidade é de 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio, que vale 1. Logo, força centrípeta é igual a 0,5 vezes 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Isso aqui dividido para 1. Logo, a força centrípeta é igual a 0,5 vezes 100, 50. 50 dividido para 1 ainda é 50. Bom, então, de fato, esse movimento pode ter uma velocidade de 10 metros por segundo, pois, quando a velocidade é de 10 metros por segundo, a força centrípeta é de 50 newtons, que é menor do que a força centrípeta máxima que pode suportar. Então, sim, esse movimento pode ter a velocidade de 10 metros por segundo. Certo? Pois, quando V é igual a 10, temos a força centrípeta igual a 50 newtons. E essa força centrípeta, ela é menor do que a força de tração máxima. Beleza? Que no caso são 65 newtons. Próxima questão. Bom, próxima questão diz o seguinte: a figura ao lado mostra um looping que é um trecho circular dos trilhos em um plano vertical de uma montanha russa. O raio indicado tem 10 metros, então o raio R é igual a 10. E a aceleração gravitacional local é de 10 metros por segundo ao quadrado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual deverá ser a velocidade mínima que o carrinho precisa ter no ponto mais alto da trajetória para que possa completar a volta sem se desgrudar dos trilhos? Bom, para que ele complete a volta sem se desgrudar dos trilhos, a gente precisa do seguinte: precisamos que a força centrípeta seja igual à força peso. Certo? Bom, daqui a gente tira o seguinte, ó. Sendo a força centrípeta massa vezes a aceleração centrípeta e a força peso sendo igual a massa vezes gravidade, ó. Se dividirmos os membros por a massa m, a gente chega à conclusão que para que isso aconteça, a aceleração centrípeta tem que ser igual à aceleração da gravidade. Beleza? Bom, e agora vamos resolver
a questão, certo? Continuando, basta a gente lembrar o seguinte, que a aceleração centrípeta pode ser calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Daí eu tenho o seguinte, que a velocidade ao quadrado sobre o raio tem que ser igual à aceleração da gravidade. Substituindo, eu tenho o seguinte, velocidade ao quadrado sobre o raio de 10 metros tem que ser igual à aceleração da gravidade, que também vale 10. Vou completar o denominador com 1 e multiplicar meios por extremos. Ó. Velocidade ao quadrado vezes 1 vai dar a própria velocidade ao quadrado. Isso aqui sendo igual a 10 vezes 10, 100. Ou seja, extraindo a raiz em ambos os membros, eu chego à conclusão que a velocidade é igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Certo? Então, a nossa velocidade mínima tem que ser de 10 metros por segundo. Tá bom? Próxima questão. Questão 3. Uma bicicleta com massa total de 100 kg, então a massa M é igual a 100 kg, passa sobre uma lombada de perfil circular com raio de 6,4 metros. R é igual a 6,4 metros. Sendo G, a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a máxima velocidade que a bicicleta pode ter para que não perca contato com a pista no ponto mais alto dessa lombada. Então ele quer saber o valorzinho de V. Beleza? Bom, novamente, para que ela não perca contato com a lombada, eu preciso que ocorra o seguinte, a força centrípeta seja igual a força-peso. Beleza? Então, eu preciso que, lembrando, força centrípeta, eu posso calcular como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E força-peso, produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Logo, eu vou ter o seguinte, eu preciso que M vezes V ao quadrado sobre R seja igual a M vezes G. Novamente, dividindo ambos os membros da igualdade por M, eu vou ter o seguinte. Velocidade ao quadrado sobre o raio deve ser igual a aceleração da gravidade G. E agora, a gente só precisa resolver essa pequena equação substituindo os valores. Ó. Vamos ter o seguinte, V ao quadrado sobre o raio, que vale 6,4 metros, sendo igual a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, completando esse denominador com 1 e multiplicando meios por extremos, vamos ter o seguinte, ó, velocidade ao quadrado vezes 1 é a própria velocidade ao quadrado, e aqui, ó, 6,4 vezes 10 vai dar 64. Extraindo a raiz em ambos os membros, tá? Eu vou ter que a velocidade é igual a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Logo, a velocidade máxima tem que ser de 8 metros por segundo. Certo? Bom, próxima questão. Questão 4. Uma moto tem massa de 500 kg, então massa M igual a 500 kg. Ela descreve uma curva de raio igual a 100 metros, R igual a 100,
uma pista plana e horizontal. O coeficiente de atrito entre os pneus e o chão é de 0,4. Então, nosso coeficiente de atrito, 0,4. Calcule a máxima velocidade com que a moto pode fazer essa curva sem derrapar, dado que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom. Para que ela faça essa curva sem derrapar, eu preciso do seguinte. Eu preciso que, no máximo, a força centrípeta seja igual à força de atrito. Ou seja, eu preciso do seguinte, que massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio seja igual a o nosso coeficiente de atrito vezes a força de reação normal, certo? E a nossa força de reação normal em uma pista plana é igual à força peso. Então, eu vou ter o seguinte, eu preciso que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio seja igual ao coeficiente de atrito vezes massa da moto vezes a aceleração da gravidade. Então, novamente, simplificando ambos os membros, dividindo por m, eu posso cortar esse cara com esse, e eu chego à conclusão que velocidade ao quadrado dividido pelo raio r tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. Daí basta que a gente substitua os valores, V ao quadrado sobre R, que é o nosso raio. O raio é igual a 100 metros, então V ao quadrado sobre 100 tem que ser igual a coeficiente de atrito, que vale 0,4, vezes a aceleração da gravidade G, que vale 10. Beleza? Bom, daí eu tenho V ao quadrado sobre 100, que é igual a 0,4 vezes 10, vai dar 4. Completando esse denominador com 1 e multiplicando mesmo por extremos, a gente vai ter o seguinte, V ao quadrado vezes 1 é a própria velocidade ao quadrado. Isso tem que ser igual a 100 vezes 4, 400. Extraindo a raiz em ambos os membros, a gente tem o seguinte, que a velocidade V tem que ser igual a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Ou seja, a velocidade máxima é de 20 metros por segundo. Certo? Próxima questão. Um saco com 50 kg de farinha, então massa M é igual a 50 kg, está encostado na parede interna de um rotor sem apoio embaixo, girando com uma velocidade constante em movimento circular de raio de 2 metros. Então, raio R é igual a 2 metros. Letra A, ele pergunta, por que o saco não escorrega pela parede desse rotor? Bom, ele não vai escorregar, por quê? Porque o seu peso, a força peso, vai ser equilibrada pela força de atrito existente entre ele e a parede. Então, o peso está sendo igual à força de atrito. Beleza? Então, ele não escorrega porque seu peso
é equilibrado pela força de atrito existente entre ele e a parede. Beleza? Próxima questão. Bom, no item B ele diz o seguinte: qual será o valor da força de reação normal da parede se a velocidade angular for igual a 10 radianos por segundo? Vamos acrescentar essa informação. Ó. Velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Tá? Vamos lá. Olha só. A nossa força de reação normal nessas condições, ela precisa ser igual à força centrípeta. Então eu preciso que força de reação normal seja igual a força centrípeta. Beleza? Então, a força é centrípeta, que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, só que a velocidade que ele deu para a gente foi a velocidade angular. E aqui a gente precisa da velocidade escalar. Mas aí a gente pode lembrar do seguinte, que a velocidade angular é igual a velocidade escalar sobre o raio do meu movimento circular. Beleza? Então eu posso usar essa informação. Logo, a gente vai ter o seguinte, que velocidade escalar sobre o raio R é igual a velocidade angular. Ou seja, logo a gente vai ter o seguinte, velocidade escalar sobre o raio R, que vale 2, igual a velocidade angular, que vale 10 radianos por segundo. Completando esse denominador aqui, ó, com 1 e multiplicando mesmo por extremos, a gente tem o seguinte, ó, 1 vezes a velocidade escalar, ela própria, e 2 vezes 10, 20. Então chegamos à conclusão que a velocidade escalar é de 20 metros por segundo. E agora basta que a gente substitua, ó, força centrípeta, que é igual a massa de 50 kg, vezes a velocidade, 20 ao quadrado, então fica com 20 ao quadrado, dividido pelo raio de 2 metros. Logo, força centrípeta vai ser igual a 50, que multiplica 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, dividido por 2. Certo? Bom, nossa força centrípeta vai ser igual a... Bom, para diminuir aqui o tamanho das contas, eu vou fazer logo a divisão. 400 dividido por 2 vai dar 200, então eu vou ficar com 50, que multiplica 200, beleza? Ou seja, a nossa força centrípeta é igual a 50 vezes 200, ó, 5 vezes 2, 10, e vou acrescentar o restante dos zeros, ó, 1, 2, 3. Então chegamos à conclusão que essa força centrípeta é igual a 10.000 newtons. Beleza? Próxima questão. No item C, ele pergunta o seguinte: qual deve ser o coeficiente mínimo de atrito para que o saco gire sem escorregar? Beleza. Inicialmente a gente disse o seguinte, que para que isso acontecesse, eu ia precisar que a força de atrito fosse igual à força peso. Bom,
E a gente sabe que força de atrito é dada pelo produto entre o coeficiente de atrito e a força de reação normal. Isso tendo que ser igual à força-peso, que é calculada multiplicando massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, e a gente viu que essa força de reação normal era igual à força centrípeta, e no item B a gente determinou ela como sendo de 10.000 newtons. Então, vamos substituir. Então, coeficiente de atrito vezes 10.000 tem que ser igual à massa de 50 kg vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Daí eu tenho o seguinte: 10.000 vezes o coeficiente de atrito tem que ser igual a 50 vezes 10, 500. Certo? Bom, posso simplificar ambos os membros por 100 ou simplesmente corto 2 zeros à direita da igualdade e 2 zeros à esquerda da igualdade. Daí eu fico com 100 vezes o nosso coeficiente de atrito sendo igual a 5. O 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, o coeficiente vai ser igual a 5 dividido para 100. Bom, logo a gente vai achar que o coeficiente de atrito tem que ser no mínimo igual a 5 dividido para 100 vai dar 0,05. Beleza? Próxima questão. Questão 6 diz o seguinte: um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 cm de comprimento e uma massa de 20 gramas, presa em sua extremidade livre. O pêndulo chega ao ponto mais baixo de sua trajetória com a velocidade escalar de 2 metros por segundo. A tração no fio em newtons quando o pêndulo se encontra nesse ponto da trajetória é: considere a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Vamos anotar aqui logo os dados da questão. Beleza? Bom, a gente sabe que o raio da nossa trajetória circular é de 10 centímetros. Tá? Dividindo isso aqui por 1000, eu constato que o raio é de 0,1 metros. A massa M é igual a 20 gramas, só que eu devo transformar isso em quilogramas dividindo por 1000. Logo eu fico com 0,02 quilogramas. E ele diz que a velocidade no ponto mais baixo é de 2 metros por segundo. E ele pede para considerar a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que a gente determine a força de tração. Bom, note o seguinte, ó. Nesse caso, eu vou ter o seguinte, que a força de tração menos o peso do pêndulo tem que ser igual à força centrípeta. Beleza? Então eu vou ter o seguinte: força de tração menos força-peso, a gente sabe que é calculada multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui tem que ser igual a força centrípeta, que a gente calcula como massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Beleza? Logo, essa força de tração que a gente procura vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio R, mais, tá certo? Que essa expressão aqui, que era negativa, vou passar ela para o segundo membro positivo. Então vai ficar mais massa vezes gravidade. Bom, substituindo, a força de tração vai ser igual a massa, que vale 0,02, vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, vezes 2 ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 0,1, mais a massa, que vale
0,02 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Ou seja, essa força de tração vai ser igual a 0,02 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Isso tudo dividido por 0,1 mais 0,02 vezes 10. Isso aqui vai dar 0,2. Beleza? Bom, multiplicando aqui, ó, vamos ter o seguinte. Força de tração, que é igual a 0,02 vezes 4. Isso aqui vai dar 0,08 dividido para 0,1 mais 0,2. Bom, daí a força de tração vai ser igual a 0,08 dividido por 0,1 vezes, vamos multiplicar numerador e denominador por 100, para a gente tirar as casas decimais. Então, vezes 100 dividido por 100, mais 0,2. Logo, força de tração é igual a, multiplicando 0,08 por 100, a gente vai achar 8, e 0,1 vezes 100 vai dar 10, mais 0,2. 8 dividido para 10, isso aqui vai dar 0,8 mais 0,2. Ou seja, a nossa força de tração é igual a 0,8 com 0,2, 1 Newton. Beleza? Ou seja, 1 Newton, a alternativa é. Próxima questão. Bom, sétima questão diz o seguinte: o que aconteceria com o período de um pêndulo que fosse deslocado da Terra para um planeta cuja aceleração da gravidade fosse 25 vezes maior que a terrestre? Bom, uma forma de a gente calcular o período de um pêndulo simples, isso para quando houver pequenas oscilações, é o seguinte: é a expressão t, período t, que é igual a 2π vezes raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio do pêndulo, sobre a aceleração da gravidade g. Então, esse é o período de um pêndulo simples no planeta Terra. Bom, então se a gente transportar esse pêndulo para outro planeta onde a gravidade g maiúsculo, g grande, seja igual a 25 vezes a gravidade da Terra, 25g minúsculo. O que a gente faria? Eu vou dizer o seguinte: o novo período, que eu vou chamar de T2, vai ser dado por 2π vezes a raiz quadrada de... Bom, o comprimento L é o mesmo, ele não muda, independente do planeta, então vai ser L sobre... Só que aqui no nosso denominador eu não vou ter mais a aceleração da gravidade G. Eu vou ter a aceleração da gravidade G maiúsculo, que é a nova gravidade do planeta, que o pêndulo se encontra agora. E essa gravidade, ela é 25 vezes a gravidade da Terra. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que o período é 2π vezes a raiz quadrada de L sobre 25 vezes a gravidade. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, esse novo período T2 vai ser 2π, que multiplica o seguinte, ó,
Bom, e eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dividir aquela raiz em duas. Uma delas que vai ser L sobre G. E outra raiz que vai ser 1 sobre 25. Beleza? E agora é só extrair a raiz quadrada. Ó. Por exemplo, o novo período, eu chamei de T2, vai ser igual a raiz quadrada de 1, é o próprio 1, raiz quadrada de 25, que é 5, que multiplica 2π vezes raiz quadrada de L sobre a gravidade G. Beleza? Bom, note o seguinte, que essa parte que eu vou destacar é justamente o período do pêndulo quando ele estava na Terra, certo? Ou seja, significa que o novo período T2 é igual a 1/5 do período original, ou seja, 1/5 de T. Logo, significa que nesse planeta, o período do nosso pêndulo seria 5 vezes menor, certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.